acabar com essa previdência, porque esta é que atende o trabalhador, a trabalhadora. Centralmente terá uma exclusão da população pobre. E aí, as mulheres, e mais particularmente ainda as mulheres negras. Nós precisamos colocar o Brasil nos trilhos. Estamos tentando. A reforma da Previdência, ela será muito bem debatida. Não concordamos com as deficiências, com as deficiências, modificações no que diz respeito às mulheres brasileiras, que possam minimamente tentar explicar da onde surgiu essa maldade com as mulheres do Brasil. Este projeto é uma resposta que nós estamos dando ao Brasil, mas também aos familiares que têm um profundo sentimento de impunidade. Essa medida também é para evitar que eu sentir nessa confusão toda o inaceitável jogo do empurra. O que nós estamos fazendo aqui é tomarmos aqui para frente uma nova referência. Mesmo ainda em debates na Comissão Especial, a reforma da Previdência também é discutida em plenário. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o tema foi tratado. Tanto parlamentares da base de apoio ao governo quanto da oposição fazem críticas à proposta encaminhada pelo Executivo ao Congresso. Eles querem acabar com essa previdência porque esta é que atende o trabalhador, a trabalhadora, com as devidas preocupações, mas ela é a que dá sustentabilidade e seguridade. Então, eles querem retirar para que o trabalhador e trabalhadora, cada vez mais empobrecido, ainda fica na mercê da iniciativa privada, nesse caso, a previdência privada, que ninguém aguenta pagar. Não é todo mundo, um assalariado não aguentará pagar. Então, isso é importante que nós estejamos colocando aqui. Esse Brasil está envelhecendo, e na medida que o Brasil envelhece, é preciso ter a proteção social para este país. E como vamos dar proteção social se o benefício de prestação continuada, que deveria amparar as pessoas idosas mais pobres e também as pessoas com deficiência e a nossa juventude pobre deste país, está reduzida com esta reforma a 50% do valor. Isso quer dizer que vão receber menos do que um salário mínimo. Nós precisamos colocar o Brasil nos trilhos. Estamos tentando. A reforma da Previdência, ela será muito bem debatida. Todos nós, deputados, estamos imbuídos em debater e conversar, dialogar com os técnicos, dialogar com os ministros, para que nós possamos fazer justiça. O que é fazer justiça, presidente Rodrigo Maia? Fazer justiça, na minha opinião, é os 29 milhões de pessoas que estão aposentadas, que mais outros milhões que irão se aposentar esse ano e nos próximos anos. É muito importante que eles tenham a garantia de que eles irão receber o seu salário no dia que está marcado. Isso é muito importante. Nós não podemos deixar fazer com que as finanças do nosso país cheguem no ponto como infelizmente chegou o meu estado, o Rio Grande do Sul, como está o estado do Rio, que chega a ficar 3 meses sem pagar os aposentados. Nós vamos com muita tranquilidade, debatendo, vamos fazer uma reforma que ela possa ser justa. O que é justa? É prestigiar, valorizar todos os trabalhadores, não tirar direitos. É preciso que a gente consiga convencer a sociedade brasileira que ela precisa se mobilizar contra essas reformas, porque elas serão um demarcador na vida de cada trabalhador e particularmente da população mais pobre desse país. Terá impacto, sim, forte sobre a classe média, mas centralmente terá uma exclusão da população pobre. E aí, as mulheres, e mais particularmente ainda as mulheres negras, principalmente porque essas são as que estão no mundo mais precarizado. Se há um segmento precário que vai piorar na reforma trabalhista e que não vai conseguir alcançar a aposentadoria pelas exigências dessa reforma, seja a carência de 25 anos, a elevação da idade mínima e tudo que perversamente se exige das trabalhadoras brasileiras, é bom que se diga que a exclusão será total,
particularmente dessa faixa de mulheres e as mulheres negras em particular, que vivem um mundo hoje ainda de muita precarização, de muita dificuldade, uma excessiva jornada, uma redução de salário e de uma imensa precarização. A Comissão de Reforma da Previdência continua debatendo sem nenhum efeito prático essa questão e nós estamos aguardando a manifestação do presidente a respeito do pedido que fizemos de suspensão da tramitação da reforma da Previdência por implicar em gastos à instalação de varas federais para suprir as varas estaduais na matéria relativa ao acidente do trabalho, e nós estamos aguardando essa resposta o mais rapidamente possível, porque é condição sine qua non imposta pela PEC do teto de gastos, e a partir daí tomarmos as providências, porque essa reforma é enganosa, é mentirosa, além de toda a propaganda que o governo tem feito, justificando essa questão absurda de uma reforma da Previdência que só retira direitos dos trabalhadores brasileiros. O que se pede, no momento em que se discute ao mesmo tempo a reforma da Previdência, com os erros que ela apresenta, e ontem Vossa Excelência, tanto quanto eu, dissemos isso claramente ao ministro Meirelles, que não concordamos com as deficiências, e as modificações no que diz respeito às mulheres brasileiras. É importante que se trate desse assunto de maneira clara. É importante que o presidente da Casa, e veja a deputada Mariana hoje presidindo essa Casa, que nós possamos fazer nesse plenário, deputada Mariana, uma discussão apenas sobre a questão da mulher na Previdência. Vossa Excelência pode encabeçar esse trabalho junto com a deputada Dâmina, com a deputada Soraya Santos, e nós fazermos aqui uma discussão sobre as mulheres na Previdência, com a consultoria técnica, com outros agentes do governo que possam minimamente tentar explicar da onde surgiu essa maldade com as mulheres no Brasil. Quero falar especificamente para cerca das 55 deputadas federais. As senhoras deputadas federais, se querem levar a cabo os discursos que fizeram hoje aqui, se querem que esta data seja representada como uma data de luta pelos direitos das mulheres, e não de distribuição de rosas em sinais, e não de propagandas enganosas do governo, as senhoras deputadas federais têm que dar um não a essa reforma da Previdência, que é temerosa e que é contra os interesses da mulher. O maior presente que esse país podia dar no 8 de março, além das flores que recebemos com satisfação, é retirar o projeto da reforma da Previdência da tramitação nesta Casa. É um projeto deletério. Nós, brasileiras, devemos mostrar cada vez mais nossa força à sociedade, irmos às ruas no dia de hoje, no próximo dia 15 e sucessivamente até derrotarmos essa falsa reforma. É intolerável que o presidente ilegítimo acabe com a aposentadoria diferenciada para as mulheres, exigindo idade mínima de 65 anos, 25 anos de contribuição e os 49 anos de contribuição para o benefício integral. A diferença salarial já é mais de 24%, 25% da América Latina. E eu pergunto, o salário é menor e a aposentadoria é igual? A dupla jornada nos aborda historicamente e a aposentadoria é igual? Nós queremos igualdade, mas nós somos diferentes. Mesmo favoráveis ao projeto que prevê fiscalização mais rigorosa em casas noturnas, deputados rejeitaram a emenda do Senado que retirava a permissão para que municípios sem corpo de bombeiros façam convênios com corporações militares estaduais para formar uma equipe técnica responsável pela vistoria de casas noturnas. O projeto surgiu a partir dos trabalhos da Comissão Externa da Câmara, que acompanhou a investigação do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, no qual morreram 242 pessoas. O projeto prevê a possibilidade de que se estabeleçam convênios com equipes técnicas das prefeituras municipais, para que também estes técnicos, considerando as normas da BNT, possam analisar os projetos, melhorando a capacidade de fiscalização, a agilidade na análise dos projetos. Esse projeto
é uma resposta que nós estamos dando ao Brasil, mas também aos familiares que aguardam e que têm um profundo sentimento de impunidade, que querem que aquelas mortes não sejam em vão. E este projeto da deputada Elcione é uma oportunidade que temos, não de reparar a dor, porque aquela dor, ela jamais será reparada, mas para que aquelas mortes não sejam em vão. Por isso, vamos rejeitar esta emenda do Senado e aprovar o projeto KISS nesta noite aqui na Câmara dos Deputados. Apesar de se criticar certas posições corporativistas que acabam destruindo ainda mais a dignidade de quem está em profunda dor por uma perda irremediável, porque perder um filho que realizava um sonho, estudando numa universidade, muitas vezes, nós tivemos paraenses que morreram naquela universidade, naquela cidade, naquele momento. Então, laudos técnicos foram criticados pelos pais, isso acabou redundando em punição a eles, quando, na verdade, foi provado que a maioria dos jovens que ali estavam não tinham consumido bebida alcoólica. Todas as análises são oficiais, podem provar isso. Nenhuma lei, Sim, para todo mundo, nenhum tipo prefeito. de reparação atenuará a dor, o sofrimento das 292 vítimas fatais que faleceram naquele triste incidente, nas 180 pessoas feridas naquele triste e fatídico dia, 27 de janeiro de 2013. O que nós estamos fazendo aqui, e eu quero parabenizar a deputada Elcione pela iniciativa, pelo brilhante projeto e o relatório sensível da deputada Laura Carneiro, é tomarmos aqui para frente uma nova referência com o nosso trabalho, que é legislar a favor do Brasil e dos brasileiros. Só 40% dos municípios brasileiros têm corpo de bombeiros ou tem uma brigada civil de bombeiros. E isso, de fato, seria um elemento impeditivo para o cumprimento da lei. A proposta prevê que façamos autorização para que as prefeituras criem organismos especiais, portanto, temporários, para autorizar o funcionamento de casas de espetáculos, ou seja, ambientes confinados com uma grande quantidade de pessoas. É apenas uma autorização temporária e, sem dúvida, facilitaria o papel dos gestores municipais, que ficariam impedidos de ter nos seus municípios geração de emprego, renda e difusão de cultura. São 14% apenas de cidades que nós temos dentro do nosso país que existe alguma infraestrutura de Corpo dos Bombeiros. Nós queremos ajudar, nós nos colocamos no nosso projeto, que inclusive o prefeito seria o responsável de criar uma comissão, de juntar pessoas capazes, técnicos dentro da área, para poder dar atendimento e, se possível, criar mais atendimentos de Corpo de Bombeiro em outros municípios. Eu quero dizer que essa medida também, para evitar que eu senti nessa confusão toda, o inaceitável jogo do empurra. Não, a culpa não é minha, é tua, não tenho essa competência, não faz parte do meu trabalho. E hoje, até hoje, que achas de condenados que foram as 242 famílias que perderam seus entes queridos. A gente prevê a questão de acabar de vez com as comandas. As comandas, elas foram, de grande parte, responsáveis por que as pessoas ficassem sufocadas, as pessoas morrendo, naquele tumulto total, e os seguranças pedindo às comandas, como para saber se tinham pago os custos lá dentro, as mesas, enfim, o que consumiram. O projeto vai à sanção presidencial. Os deputados discutiam apenas a urgência para o projeto que prorroga o prazo para que municípios acabem com os lixões e os substituam por aterros sanitários. Mas a polêmica sobre o mérito da proposta dominou os debates. Nós não podemos admitir situações como a que continuo ver nas diversas regiões do Brasil, dos lixões, onde há problemas graves ambientais, onde há a degradação do ser humano, onde há problemas
que terminam sendo problemas coletivos de toda a sociedade e que nós precisamos enfrentar, não é simplesmente a prorrogação do prazo. Então, o ideal é que a gente consiga buscar um texto diferenciando o prefeito que assumiu agora, retirando do campo criminal, propondo diferença entre as grandes cidades e os pequenos municípios, mas, acima de tudo, estendendo o prazo, estabelecendo critérios de punição, não individualmente no ponto criminal para o prefeito, mas que o município ele tenha também as suas penalidades, o obrigando e até estimulando com recursos federais que nunca foram oferecidos para a solução do problema, para que o problema, em definitivo, seja solucionado. Esta própria lei remete para os consórcios públicos os pequenos municípios que não têm condições de administrar os seus resíduos sólidos. Nós sabemos que o Brasil, desses 5.570 municípios, mais de 40% é formado por municípios de menos de 10 mil habitantes. Esses municípios não têm condições financeiras, nem condições técnicas, se não se for, através de consórcio público, administrar e gerir seus resíduos sólidos. Por isso que eu peço, encaminho, sim, pelo PMDB. Já havíamos colocado aqui, desde 2014, os prefeitos todos foram comunicados de que teriam que fazer uma adequação correta na questão da reposição dos resíduos sólidos no Brasil. Lixão a céu aberto é o vetor de doenças, é um problema de saúde pública. E não dá para nós convivermos dessa forma. Não há uma alternativa apresentada por quem quer prorrogar. Nós temos que ter uma alternativa, aterro em vala para pequenos municípios, até 10, 15 mil habitantes, municípios de porte médio consorciarem-se, os municípios maiores terem a sua adequação correta. É um tema já decantado há muitos anos. Enquanto não houver uma alternativa a ser apresentada, nós seremos frontalmente contra esse projeto, senhor presidente. Nós somos contra a urgência. Nós não podemos, mais uma vez, apenas adiar, sem buscar soluções viabilizadoras, porque nós sabemos que a titularidade municipal do saneamento básico obstaculiza que o município faça investimentos. Eu acabei de sair de uma conversa, delegado com mandato do líder da minoria, Décio, com o senador Jucá. Nós estamos propondo que no orçamento desse ano, nas emendas impositivas de bancada, nas emendas individuais, a rubrica de saúde possa também ser destinada, não apenas na FUNASA, como no Ministério da Integração e no Ministério da Cidade, para aportar recursos nos municípios, para que eles possam encontrar solução para a gestão de resíduos sólidos. Portanto, o PT encaminha assim e sugerimos que Vossa Excelência lidere, a partir de agora, um esforço para nós encontrarmos rubrica orçamentária que possa fazer a gestão associada no setor de saneamento, água e esgoto também, mais especial de resíduos sólidos. O que nós estamos fazendo aqui hoje é literalmente jogar a sujeira para debaixo do tapete. Nós vamos adiar mais um pouco a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. Nós estamos demonstrando que ela é uma política utópica, é uma legislação moderna, mas inexequível, sem prática nenhuma, sem eficácia nenhuma, apenas no papel. Acredito que essa não é a solução ideal. Deveríamos debater de forma séria, porque o governo federal terceirizou aos municípios a problemática dos resíduos sólidos, não deu estrutura para os municípios poderem encarar esse problema. Por outro lado, os prefeitos estão numa sinuca de bico, como nós falamos, sem saber o que fazer, e o Ministério Público entrando com ações de improbidades porque os prefeitos não têm condições de gerenciar os seus resíduos, os seus aterros. Eu acho que o caminho não seria esse, mas os prefeitos também precisam de uma solução. Por isso o partido encaminha assim, sabendo que esse não é o melhor caminho para o debate. Hoje, os municípios estão muito preocupados com essa situação, mas muitos deles não têm a menor condição de resolver. Eu concordo com o deputado Trípoli que realmente nós precisamos resolver esse problema. Mas, deputado, hoje os municípios não têm condições financeiras de fazer e ficarão todos inadimplentes. Eu acho que esse escalonamento aqui por população de municípios, eu acho que vai melhorar e resolver um pouco desse problema. Então, o PSB vota sim. Nós não podemos fazer com que os nossos prefeitos, que foram eleitos agora, não reeleitos, possam ser responsabilizados por essa questão. O lixo bem administrado pode ser luxo, pode dar resultado. E, sem dúvida nenhuma, nós precisamos encontrar
soluções, principalmente nos consórcios. Os consórcios de região poderão ser uma solução e uma alternativa a essa questão. Portanto, na busca de uma solução, logicamente o projeto não está acabado, não é o projeto ideal, mas dada a urgência, poderemos caminhar na busca de uma solução ideal para resolver essa questão. Sem dúvida nenhuma, extremamente preocupante para grandes cidades, pior ainda para pequenas cidades. Quando estamos tratando dos lixões, nós estamos tratando da necessidade de grandes investimentos por parte dos municípios. Não é hora de nós submetermos aos municípios a mais essa injustiça. Temos feito força aqui, repatriação, vamos tentar derrubar o veto do presidente Michel Temer, que desviou o ISSQN para todos os municípios. Então seria uma grande injustiça, o aumento da injustiça no Pacto Federativo, determinar-os peremptoriamente, resolver agora os municípios os problemas dos lixões. Sem acordo entre os líderes partidários, o presidente da Câmara retirou o pedido de urgência da pauta. Prestar a minha homenagem a todas as mulheres que, sem dúvida nenhuma, merecem o destaque pelo seu trabalho, pela sua ocupação e, sobretudo, pelas incompreensões que sofrem ainda por muitos. E não tenha dúvida que a mulher brasileira ela será contemplada, respeitada e que seus direitos não serão suprimidos por esta casa. Uma instituição é a Justiça Federal de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal por estupro da ex-presa política e única sobrevivente da Casa da Morte, Inês Etienne Romeu. Então, a Justiça Federal negou a denúncia do Ministério Público de estupro contra essa mulher que foi estuprada na ditadura. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. E eu vi que a pesquisa Datafolha dava como referência 503 mulheres que são vitimadas, quer seja com violência doméstica, verbal, sexual, e mais de 4 milhões de mulheres que são violentadas, enfim, que são vitimadas porque nós temos hoje um grande enfrentamento que é a violência doméstica e tantos outros direitos. E Soraya, o que é pior, Jean, é que essas mulheres, a maioria são mulheres negras.